Corudicast, com convidados mais que especiais, né? Estamos aqui com a doutora Alana, formada pela UEL, convidada vitalícia, sempre vai estar conosco. E hoje nosso primeiro convidado, nada mais nada menos do que o doutor Rodrigo Antunes, formado pela UEL, especialista pela Universidade de Salamanca da Espanha, em crimes econômicos, crimes políticos. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo bem, doutor André, doutora Alana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e desejar um sucesso muito grande aí aos doutores. Obrigado. Obrigada. E estamos aí iniciando uma conversa com o doutor Rodrigo, né? Doutor Rodrigo, você Pois não. atua muito nesse caso de 8 de janeiro, né? Você teve um cliente que foi preso, né, em abril, não foi isso? Isso, perfeito. E recentemente, foi em dezembro, ele acabou finalmente, né? Mas saiu mesmo assim com várias cautelares, né? Sim, Eh, e nesse caso, você teve ajuda da OAB, por exemplo? Pode explicar um pouco para nós? sim, perfeitamente, doutor André. Bom, em janeiro, né, após o fato, né, específico da data, exatamente no período de 8 de janeiro, ocorreu, né, a situação da depredação, né, que todo mundo Sim, sim. assistiu, tomou conhecimento. E um dia após, saiu uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, em que ele teria já determinado a suspensão do exercício do governo, né, que seria o governador Ibanez em Brasília. Nessa decisão, haveria já a citação desse meu cliente, né, para que se abstesse de utilizar qualquer tipo de rede social. Em razão disso, né, ele nos procurou e nós, inclusive, fizemos um pedido ao próprio ministro informando que ele estava à disposição da justiça para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Bom, após isso, né, passou janeiro, passou fevereiro, passou março. Em abril, ele foi surpreendido, esse meu cliente, com uma busca e apreensão na sua residência e com mandado de prisão. Ou seja, 3 meses após os fatos, né, ele acabou sendo preso sinteticamente e presumidamente, né, por uma suposta abolição do Estado Democrático de Direito. E a acusação que ele foi preso, teve alguma materialização, teve alguma prova, alguma coisa? O que foi apurado perante a Polícia Federal e na investigação seria que a prova ele mesmo teria produzido, que seria a utilização de imagens dele de vídeo perante o Instagram, né, onde ele estaria nesse dia da manifestação, né, somente isso e teria filmado toda a situação. Entendi. E assim, teve até suicídio, porque foi assim, foi 200 dias e nem a denúncia foi oferecida, né? Sim, essa foi uma situação, aquilo que a gente até havia já colocado para alguns jornalistas, inclusive, né, totalmente inusitada para o exercício da advocacia. Porque quando ele foi preso, nós imediatamente, né, no mesmo dia, nós pedimos o acesso aos autos, né, para entender por qual motivo haveria um mandado de busca, apreensão e de prisão. E simplesmente esse acesso não vinha, né? Entendi. Então passaram dias, né? Nós tivemos que acionar, inclusive foi a primeira vez aí durante 2 décadas aí de exercício profissional que eu tenho, né? Mais 20 anos, Sim, foi a primeira vez que a gente precisou da OAB e infelizmente a OAB não tomou nenhum tipo de providência, né? Então ele ficou 17 dias lamentável. preso, sem acesso aos autos, ou seja, ele ficou preso sem saber por qual motivo. Ele e os advogados dele, a defesa, sem saber por quais motivos, quais razões ele estava encarcerado. Uma ditadura. Então, Exatamente. o senhor acredita que o senhor não conseguiu ser advogado de fato no começo ali do procedimento, exatamente porque a OAB não se manifestou, negligenciou a sua profissão, né, que é o conselho que o senhor pertence. Exatamente, nós não tivemos nenhum apoio, né? 20 dias depois, ou seja, nós tivemos que ir até Brasília, né? E aí, com 17 dias, o gabinete do ministro nos concedeu acesso aos autos. E depois de 3 dias depois, nós recebemos um e-mail da conselheira federal da OAB perguntando se a gente tinha tido acesso aos autos. Então, a única manifestação da OAB nesses 20 dias foi uma resposta do e-mail questionando a nós se a gente teria tido acesso aos autos e nada mais. A gente não teve qualquer apoio. Isso é uma situação muito triste, né? Porque realmente, ao invés de uma instituição, né, que em tese é muito forte, né, ao invés de nos apoiar,
infelizmente, nesse caso, virou as costas. Então, o senhor tem noção da proporção da prospecção dessa notícia, da disseminação dessa notícia na mídia? É, você pergunta em sentido que em relação ao OAB ou em relação aos Aos, fatos? aos dois, na verdade, porque é uma notícia negativa, questão da OAB, Sim. e aos fatos, foi bom ou não para o senhor? Certo. Em relação a essa situação da própria Ordem dos Advogados do Brasil, né, e eu gostaria de fazer uma diferenciação que seria em relação à ordem, né, federal e não estadual, né, seria mais o Conselho Federal. Para a gente, realmente, assim, todas as pessoas que questionavam, ou os advogados, inclusive, que estão nessa operação, né, que é uma operação gigantesca, todos reclamaram, né, a maioria realmente não teve nenhum tipo de apoio. Isso foi praticamente quase nada veiculado pelas mídias, tá? Essa situação aí de pouco acesso também, né? Inicialmente, a gente verificou, vislumbrou que quase não era ventilado pela mídia. O que é uma pena, né? O que é uma pena, exatamente. Aqui em Londrina, fora o teu cliente, eu conheci alguns outros, né? Nenhum deles, a meu ver, tem uma vida, uma retórica limpa, sem crime, sem antecedentes, né? E nesse 15 de abril, eu achei muito arbitrário, porque existem outras medidas cautelares ao invés da prisão, ainda mais para um senhor trabalha honesto, já com certa idade, Uhum. né? Foi totalmente arbitrária, né? Tanto é que pessoas, que eu vi isso pela televisão, que suicídio, né, lá na Papuda, né? E Sim, depois, doutor Rodrigo, de tantas tentativas que eu vi de revogação, relaxamento da preventiva, né, todas negadas, aí com agravo regimental, cara, para tentar ver justamente essa matéria, até hoje você não teve resposta, né? Quando finalmente o teu cliente saiu em dezembro, qual foi o motivo que Alexandre de Moraes, na época, o que ele pensou? perfeito. Bom, após a prisão dele, né, inicia-se um processo complicado, né, uma situação de exceção mesmo, no sentido da nossa advocacia, né? A gente Sim. viu que é diferente de tudo, tanto é que, como eu já comentei, né, eu atuei também na Operação Lava Jato. Quando Sim, meu cliente foi preso, eu tive acesso no mesmo dia que ele foi preso, ou seja, a gente soube que houve alguns excessos durante a Lava Jato, mas de manhã preso, à tarde eu já tinha acesso integral aos autos do mandado de prisão ou inquérito policial. Nesse caso, como eu disse, demorou 17 dias, ou seja, a pessoa verdade. ficou 17 dias presa sem saber qual o motivo que levou à prisão. Absurdo. Após isso, a gente iniciou uma situação, vários pedidos de revogação da prisão preventiva dele. Nós fizemos um pedido, demorou 1 mês e meio para sair a decisão, né? Depois que foi negado, né? Justamente enfrentando essas matérias, dizendo que não haveria qualquer motivo para que ele respondesse a uma investigação encarcerado. Sim. Depois disso, para resumir, nós fizemos mais 3 pedidos de revogação, todos negados, inclusive o ministro encaminhava, ou seja, a gente também tem que separar algumas situações, que encaminhava para o Ministério Público, que seria a Procuradoria-Geral da República, PGR, né? a PGR, né? E ela, quando encaminhava, ela se mantinha inerte, omissa, ela não se manifestava. Ou seja, situações que a gente não vê praticamente nos tribunais brasileiros, quando remete para o Ministério Público, eles se manifestam no prazo legal, Sim, parece que demorou 3 meses para falar alguma coisa. eles não se manifestavam, Não? remetia, voltava-se em manifestação, a gente pedia para o ministro Que vergonha. se manifestar, independente de manifestação, ele encaminhava de novo para a Procuradoria e a Procuradoria não se manifestava, ou seja, situações que a gente nunca tinha visto e nem presenciado, Sem né? precedentes. Ou seja, uma situação da própria Procuradoria-Geral da República, que deveria zelar, fiscalizar a lei, né? E isso não ocorria. Sim. E aí existe também uma norma, um regimento interno do próprio Supremo Tribunal Federal que determina que isso foi uma situação que começou a ganhar muito corpo, né? E isso sim começou a ser veiculado pela imprensa nacional, até pelos alguns congressistas, né? É que esse meu cliente ele estava preso há 200 dias sem ter denúncia. Ou seja, e o próprio regimento interno, o artigo 231 do Supremo Tribunal Federal, determina, o próprio regimento, né, que é uma norma que os ministros devem seguir, que depois que a pessoa é presa, e como procedimento, apesar de entender que é incompetente, mas tramita no Supremo Tribunal Federal, entendia que, após 5 dias da prisão,
finalizado o procedimento do inquérito, do inquérito policial, que tem que ser, pelo Código de Processo Penal, também finalizado em 5 dias, ele deveria ser denunciado num prazo máximo de 5 dias. Sim. E ele ficou preso 200 E dias. tá até hoje. E até hoje não existe uma denúncia contra ele. Chegamos ao ponto de, perto de dezembro, pedir para que oferecesse denúncia contra ele, né? Para que fosse aplicada a lei do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Até para o senhor exercer o seu trabalho de advogada, porque está tudo Exatamente. muito arbitrário, um cenário completamente desconhecido para qualquer profissional da sua A área. doutora falou tudo. Foi um cenário completamente desconhecido, né? Diferente de tudo, infelizmente, né? E que, para nossa surpresa, 16 de dezembro, né, o ministro Alexandre de Moraes acatou o nosso pedido, e não só acatou o nosso pedido, como estendeu aos outros investigados, né, pelo nosso pedido, por nós termos feito pedido, né, acabou estendendo a mais 5, 6 investigados, né, que teriam sido presos também nessa época, a soltura de todos, né. E também foi uma situação um pouco diferente, porque alguns advogados chegaram a ligar para a gente para perguntar como é que foi. Então, assim, foi um mix assim, de situações que... Troca de informações que acabou no final, pelo menos antes do Natal e do Ano Novo, né, o cliente acabou passando, né, as festas, as comemorações, pelo menos em casa. De tornozeleira, né? Que é o que deveria, talvez, ter ocorrido desde o início, porque não haveria qualquer motivo ou requisitos da prisão preventiva. Então, eu vou finalizar parabenizando, né? Engrandecendo o teu trabalho, o escritório do Walter Bittar, né? Que lá onde você atua, o grande Walter, com outros colegas, são todos amigos meus, tenho minha consideração. E eu vou agradecer e peço para o pessoal estar curtindo o nosso podcast, estar se inscrevendo, né? Dá uma força aí para nós. Doutor André, eu que agradeço aí a participação, doutora, muito obrigado também pelos questionamentos, né? Que isso só vem engrandecer, né, o podcast aí de vocês, um sucesso, né? E que cada vez aí seja colhido mais informações e divulgado aí para todas as pessoas tomarem conhecimento. Obrigado.